Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Sander Rogério, eu sou segundo secretário do Conselho Municipal de Habitação e coloquei algumas ponderações aqui que eu queria compartilhar com vocês. Bom, foi mostrado aqui, né, um retrato do investimento. Mas eu queria chamar a atenção que é um investimento que eu gostaria de ver lá e que não consta, é um investimento no Conselho. Hoje o Conselho ele carece de um investimento. E o primeiro investimento que nós precisamos assim, trabalhar é a questão da capacitação dos conselhos. Por quê? Nosso conselho é formado basicamente, né, de usuários e também, né, de pessoas do poder público. Mas para você ver, esses dados aí é difícil de compreensão. Então uma coisa que a gente já desde o início a gente tem colocado e faço aqui, né, uma colocação que a gente precisa de ser capacitado. Nós precisamos capacitar o conselho para que ele tenha a tranquilidade de avaliar esses relatórios, né, a capacidade de observar tudo isso que tem sido colocado, né, para que a gente, quando aprove realmente sabendo que o negócio está ok. Não que não esteja, mas isso aqui é bom, né, conhecimento nunca é demais. E o nosso conselho precisa muito disso. Então, gostaria que ficasse registrada, né, e aqui na presença também da Samu, do nosso presidente, a Paulo, que nós necessitamos muito de capacitação. Uma coisa que nós precisamos também é de conhecer modelos eficientes. Então, eu gostaria que já propor, né, quais são as cidades modelos? Quais são os conselhos, né, que nós temos que são referência no Estado? Por que não colocar, né, no ônibus e nós irmos lá e conhecermos esses conselhos? Né, essa interação, acho que isso é fundamental. Isso cativa, isso motiva o conselheiro. Porque às vezes você pega um conselheiro, né, um morador do bairro, um usuário, que ele vai no conselho, e nós temos muito isso lá, vereador, mas assim, você vê que ele fica meio distante, assim. Ele não sabe muito bem qual que é a função dele. Muitas vezes eu não sei. Eu confesso para os senhores, muitas vezes eu não sei qual é a realidade da minha função. Então eu acho que isso, assim, ia dar um upgrade, ia dar, assim, uma valorização dos conselheiros, sabe? A gente conhecer alguma cidade, conhecer alguns conselhos, sabe? Isso, assim, dá uma valorização, o pessoal gosta, né? E nós precisamos fazer isso. Outra coisa que eu gostaria de fazer, aí já é um apelo. Nós precisamos que o poder público se comprometa em estar presente conosco nas reuniões. Nós temos, muitas vezes, nós deixamos de fazer reunião, como foi da última, foi para aprovação dessa própria apresentação, não aconteceu. Por quê? Porque houve quórum. Então, veja bem, se o próprio poder público, né, que teoricamente tinha que ser o maior interessado em estar fazendo a coisa funcionar, em estar ali, não vai, você vê bem o usuário, muitas vezes está lá na outra ponta, que muitas vezes nem veículo tem para ir, né, numa reunião de conselho. Você acha que ele vai? Não vai. Infelizmente não funciona. Infelizmente não funciona. Então, nós necessitamos, e não só nesse conselho, eu faço parte do conselho de habitação, nós temos assim, muita falta, gente. Nós temos secretarias que não vai, assim, a várias reuniões, que se você for olhar o pé da letra, no regimento interno, teria que ser cortado. Então, o que nós estamos observando é isso, é uma falta de compromisso, principalmente do poder público. A sociedade civil não falta? Falta. Eu também já faltei. Mas veja que tem, digamos assim, uma tolerância. Porque eu, no meu caso, por exemplo, eu separo um tempo da minha vida, dos meus negócios, das minhas coisas, para dedicar a isso. E muitas vezes a pessoa que ganha para aquilo no horário de serviço, veja que as nossas reuniões são todas às 3 da tarde, então em pleno expediente funcionário público, e ela não vai. Mas por quê? Não sei. Mas fica um puxão de orelha. Muitas vezes, da própria Câmara mesmo, nós tivemos algumas reuniões que não foram, né? Então, fica aí a situação. Quem quer representante da saúde? Saúde não tem cadeira, não. Você saúde não tem cadeira, não. Então não tem cadeira, não.
Nossa barra está limpa aí, viu? Sandra, Pode falar. por que nas reuniões não são avisados uma? Uma semana? Tá. Como participação mesmo. Tá, ok. Mas nós Mas temos que seja. agenda também, né? Então, Não, bom, deixa eu só concluir aqui. ok. Talvez seja por falta de convite do conselho. Não apareceu o vereador lá. O conselho tem reuniões ordinárias. Isso aí é fácil alinhar. Mas o ideal, eu fiz essa suposição até mesmo porque a Ivete já participou de várias reuniões conosco. Teoricamente, eu fiz essa suposição que a Câmara, né, assim como nos outros conselhos que eu participo, né, também tinha uma cadeira cativa. Mas enfim, né, o ideal é que, né, a Câmara também acompanhasse todas as reuniões. E para fechar, né, nós muitas vezes, o conselho se vive num ciclo vicioso mesmo, gente. Porque se de um lado nós temos uma pouca valorização do conselheiro, né, nós temos aí um baixo movimento do poder público que soma para que o negócio não funcione bem. Eu acho que o conselho tem uma função primordial e eu, como conselheiro, gosto de participar. Acho que vale a pena a gente investir um pouco. Eu não considero como perda de tempo, eu considero como investimento mesmo a gente estar ali contribuindo, mas precisa gerar um pacto aí mesmo para poder estar fazendo a coisa funcionar perfeitamente. Muito obrigada. Nós vamos... Que esclarecimento. Primeiro é ratificar aqui integralmente o que o Sander colocou, né? Em todos os conselhos municipais, os trabalhos não se desenvolvem adequadamente em razão da ausência dos representantes dos órgãos indicados pelo município. As secretarias não comparecem, seja na infância, na saúde, patrimônio, urbanismo, habitação, todos. Isso é regra. Eu já tive oportunidade na Câmara dos Vereadores, não sei quem estava lá e lembra, de pedir para o prefeito para que se empenhasse em que os membros indicados pelo Poder Executivo comparecessem aos conselhos. Mas mais importante do que isso, existe uma falsa impressão que o conselho é órgão do município, é órgão vinculado às secretarias que ele disciplina política pública. Isso é equivocado. Os conselhos são a maior expressão da democracia, porque o conselho deliberativo ele tem inclusive a competência para impor a política pública, tirar da mão do gestor municipal uma parcela da competência dele de definir política pública e falar: não, você não vai investir o recurso aqui, você vai investir o recurso ali. Acho que o que fica da fala do Sander é que nós precisamos de alguma forma valorizar os conselhos municipais, né, dar autonomia aos conselhos municipais, para que os conselhos mesmos funcionem adequadamente, porque eles vão enriquecer toda a tomada de decisões de políticas públicas. E isso é fundamental, seja através de capacitações, ou seja através de esclarecimentos, ou seja através de outras iniciativas que permitam que esses conselhos funcionem, porque eles têm um papel fundamental. E infelizmente o que a gente percebe muitas vezes é um conselho que está só carimbando as políticas públicas que vêm de cima para baixo pelo município e pelo Poder Executivo. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que fazer valer o que foi pensado para os conselhos, como um órgão auxiliar e não como um órgão amigo. Um órgão auxiliar, um órgão deliberativo e que tem a função, inclusive, de mexer nas políticas públicas. Então é muito importante o que o Sander colocou, né? E eu acho que todos nós aqui, né, tanto o Legislativo como o próprio Executivo e o Ministério Público, tem maior interesse, né, de que os conselhos funcionem de forma adequada. Tá? A segunda questão...